Uma boa noite a todos. Nosso agradecimento a Deus por mais uma reunião, por estarmos aqui novamente. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Que os bons espíritos possam estar nos iluminando neste momento, para que o entendimento se faça, para que possamos compreender as lições que nos chegam, os exemplos, e colocá-los em prática na nossa vida, pedindo a Deus por todos os que sofrem, do corpo e da alma, pedindo pela paz, pelo entendimento entre os homens, para que se faça o bem no nosso planeta, pela fraternidade entre as nações. Que essa fraternidade possa começar dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Nós vamos ver hoje do livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec. Na segunda parte deste livro, no capítulo 2, ele é dedicado a comunicações espirituais, que é catalogada, que é separada por Kardec pela categoria de qualidade, de condição desses espíritos. Separei aqui dos espíritos da qualidade, na condição de espíritos felizes. É de Samuel Philip. Diz assim: Samuel Philip era um homem de bem em toda a acepção do termo. Ninguém se lembraria de tê-lo visto cometer uma ação má, nem de ter feito voluntariamente qualquer coisa errada. De um devotamento sem limites para com seus amigos, todos estavam sempre certos de o encontrar às ordens quando dele precisassem, mesmo em prejuízo dos seus interesses particulares. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil, e ele os fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se de lhe atribuírem algum mérito por isso. Jamais quis mal aos que o tivessem prejudicado e procurava obsequiá-los com tanto préstimo como se lhe tivessem feito o bem. Quando sofria com os ingratos, costumava dizer: não é a mim que se deve lamentar, mas a eles. Embora inteligente e naturalmente dotado de muito espírito, sua vida, muito laboriosa, foi obscura e cheia de rudes provas. Era uma dessas naturezas de elite que florescem na sombra, que o mundo não conhece e cuja luz não se expande sobre a terra. Havia adquirido pelo conhecimento do Espiritismo uma ardente fé na vida futura e uma grande resignação perante os males da vida terrena. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, após uma dolorosa moléstia, sendo sinceramente chorado pela família e pelos amigos. Foi evocado muitos meses após a morte. Então vemos que é um espírito que já tinha a compreensão clara da vida após a morte, né? Ele já tinha conhecimento do Espiritismo e já conseguia aplicar isso na sua vida, trabalhando em favor do próximo, sem esperar ali a recompensa, trabalhando mesmo em favor daqueles que tinha algo contra ele não se importava. Dizia, né, que não é a mim que se deve lamentar, mas a eles. Quando havia alguma crítica, algum comentário, ele se colocava dessa maneira. Então era um espírito já plenamente consciente da sua condição e da sua responsabilidade na encarnação. Por isso que ele está aqui na condição de espíritos felizes, né, nessa categoria que Kardec selecionou. Então ele foi evocado, né? Ele foi muitos meses após a sua morte, ele foi evocado nesse grupo que Kardec fazia parte,
na codificação da doutrina, na época, e fizeram perguntas a ele. Perguntaram: lembrai-vos com clareza de vossos últimos instantes na terra? Ele responde: perfeitamente. Essa lembrança me veio pouco a pouco, porque no momento as minhas ideias ainda estavam confusas. Quereis descrever-nos, para nossa instrução e pelo interesse que nos desperta, a vossa vida exemplar? Como se verificou a vossa passagem da vida corpórea para a vida espiritual, bem como a situação em que vos encontrais no mundo dos espíritos? Ele responde: de boa vontade. Esse relato não será útil somente para vós, mas também para mim. Voltando os meus pensamentos para a terra, a comparação me permitirá apreciar ainda mais a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações foi cheia a minha vida, mas jamais me faltou a coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje me felicito por isso. Quanto eu teria perdido se houvesse fraquejado? Só ao pensar nisso, senti-me desfalecer, vendo que meus sofrimentos teriam ficado sem proveito e deveria recomeçar. Ó meus amigos, pudesseis compenetrar-vos bem dessa verdade. Ela interessa a vossa felicidade futura. Não, certamente, não é pagar muito caro por essa felicidade com alguns anos de sofrimento. Se soubesseis como são poucos alguns anos em face do infinito. Olha só o que ele fala, né? Com relação à encarnação, às provas que temos durante a encarnação. Como são poucos alguns anos da encarnação em face do infinito, da vida eterna do Espírito. Então aquilo que passamos em cada encarnação, o tempo que passamos em cada encarnação, quando o Espírito tem essa consciência, ele sabe que são poucos anos em relação ao infinito que é a duração espiritual, né? a caminhada do Espírito. Então ele já tinha essa compreensão bem clara. E continuando aqui, olha. Ó meus amigos, isso já li. Se minha última existência teve qualquer mérito aos vossos olhos, na verdade não podereis dizer o mesmo daquelas que a precederam. Somente por grande esforço sobre mim mesmo consegui tornar-me no que sou agora, para fazer desaparecer os últimos traços de minhas faltas anteriores. Era-me ainda necessário sofrer essas derradeiras provas que voluntariamente aceitei. Tirei da própria firmeza das minhas decisões a força para suportá-las sem lamentar. Hoje as bendigo e a todas essas provas. Graças a elas rompi minhas ligações com o passado, que se tornou para mim apenas uma lembrança. Posso agora contemplar com legítima satisfação o caminho percorrido. Ó vós que me fizeste sofrer na terra, que fostes duros e maldosos para comigo, que me humilhastes e me cobristes de amargura, cuja má fé frequentemente me levou às mais ásperas privações. Eu não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo fazer-me o mal, não suspeitáveis que, na verdade, me fazias o bem. Dessa maneira, e a vós, que devo em grande parte a felicidade que hoje desfruto, porque me proporcionastes a ocasião de perdoar, retribuindo o mal com o bem. Deus vos pôs no meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a de amar aos nossos inimigos. Não nos impacienteis com essa digressão. Chegarei ao que me pedistes. Então, olha só, ele não só ele perdoou aqueles que fizeram
sofrer durante a encarnação, que fizeram passar por provas mais difíceis, né? Mas também ele agradecia a esses espíritos por terem provocado essas dificuldades, essas provas que fizeram ele lutar, né, arduamente para superar. E como ele diz também, resgate de outras encarnações que ele teve na última, né, não só para purificação do espírito, mas para evolução, mas para resgatar aquelas dívidas que ele deixou para trás nas últimas encarnações. Então ele tinha essa consciência já. E é essa consciência que nós temos que adquirir, né, na nossa vida, na nossa encarnação, na nossa caminhada, no nosso estudo, dentro da doutrina espírita, na nossa conscientização das nossas responsabilidades. Aí ele continua assim, olha, me adiantando aqui um pouco no texto, eles perguntam para ele: esse mundo tão novo para vós e perante o qual o nosso nada vale, e os numerosos amigos que reencontrastes, vos fizeram esquecer a família e os amigos que deixastes na terra? Então é perguntado para ele se no mundo que ele está, né, o mundo novo que ele está, que o mundo material não tem nenhum valor, é perguntado para ele os amigos que ele reencontrou, se esses amigos fizeram ele esquecer a família que ele tinha deixado na terra. Aí ele responde assim, olha, se os houvesse esquecido, eu seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo em que me encontro pode me levar a desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela vivem encarnados. Somente entre os homens é que vemos a prosperidade levar ao esquecimento dos companheiros no infortúnio. Vejam só, quando temos ligações verdadeiras, espirituais, com a nossa família aqui na Terra, aqueles que temos contatos, amigos e até mesmo os inimigos, né? O fato de nós mudarmos quando desencarnamos, irmos para um ambiente diferente, não quer dizer que vamos esquecer aqueles que ficaram aqui na Terra. Pelo contrário, né, como ele diz, aqueles que esquecem os infortúnios são os homens que, quando conseguem uma prosperidade na vida material, acabam esquecendo a sua origem, aqueles que conviveram com ele. Mas quando o espírito, quando isso é uma conquista espiritual, isso não se perde. A saudade, a afinidade continua com aqueles que aqui ficaram. Aí ele fala: quero sempre rever os meus, sinto-me feliz com a saudade que eles sentem de mim. Quando o espírito já é equilibrado, já tem essa condição, mesmo aquela saudade que os que ficaram aqui na encarnação têm dele, isso não o abala, porque ele compreende isso, né? Então é interessante essa situação, não devemos deixar para trás, não é assim que funciona. Desencarnamos, fomos para o plano espiritual, deixamos para trás tudo que aqui ficou, esquecemos tudo. Não, aquelas afinidades que temos, aquelas conquistas que já realizamos, né? As amizades sinceras, as afinidades, o carinho que temos, isso vai conosco também, e é natural que nos lembremos disso, para que possamos depois até nos reencontrar com esses espíritos que aqui ficaram, né? Essa é a mensagem desse espírito feliz, Samuel Philip, que eu quis compartilhar com vocês, para nós lembrarmos, refletirmos sobre algumas coisas que ele disse aqui, que é importante para nós, vai nos fazer modificar algumas atitudes e valorizar, principalmente as relações que temos no mundo material com as pessoas, com os espíritos. Ficamos por aqui hoje, possamos ter uma semana de
Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Nesta noite, nós gostaríamos de abordar como tema a relação entre o perdão que se roga a Deus e o perdão que se concede ao próximo. As lições morais ensinadas pelo Divino Mestre e a interpretação da espiritualidade nos convida a uma das mais sublimes práticas da caridade moral, que é o perdão das ofensas. Dizem os espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que o perdão não é apenas o esquecimento das ofensas, mas é também o esquecimento de si mesmo. Exortam-nos a perdoarmos sem limites, porque perdoar é pedir perdão para si próprio. É fazer o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Podemos concluir que o perdão que se roga a Deus e o perdão que se concede ao próximo é um só. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Reflitamos que não seria possível gravitarmos ao redor de Deus, nem verdadeiramente o amarmos, se nós nos odiássemos ou faltássemos com caridade moral aos nossos irmãos. A misericórdia de nosso Criador não poderia ser parcial e privilegiar apenas algumas de suas criaturas, condenando as demais ao arbítrio do nosso egoísmo. Isso porque, além de todos nós termos sido criados simples e ignorantes, Deus é infinito em suas perfeições, sendo soberanamente bondoso e justo. Não seria Deus, portanto, se fosse imperfeito. Na questão 14 do Livro dos Espíritos, podemos refletir que, abre aspas, a razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Bom, então a gente analisou a misericórdia de Deus por meio da razão, mas também podemos reconhecer a misericórdia de Deus por meio da revelação feita por Jesus. Por termos concebido Deus de forma antropomórfica, projetando-lhe as nossas próprias imperfeições e paixões, Jesus Cristo, entre as muitas finalidades de sua encarnação no orbe, nos revelou a afeição amorosa do Pai, corrigindo o erro em que nos encontrávamos de concebê-lo como vingativo e punidor. Bom, reconhecendo isso, devemos lembrar que na oração que Jesus Cristo nos ensinou, chamamos a Deus de Pai Nosso. O uso do pronome nosso já nos indica que o Criador é Pai de toda a humanidade, não fazendo acepção de pessoas. Indica-nos também que todos somos naturalmente iguais, porque todos nós nos sujeitamos às mesmas leis universais. No Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte questão 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Responde a espiritualidade: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Bom, agora é o comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais.
Bom, aqui termina o comentário de Kardec. Bom, sendo a igualdade uma das leis morais eternas e imutáveis, nós não poderíamos pressupor que o nosso irmão não seria digno de misericórdia de Deus. Todos o são. E nessa linha de pensamento, se o meu irmão é digno de perdão do Pai Criador, por que nós haveríamos de não perdoá-lo? Com que direito nos arvoraríamos de julgar e de não perdoar ao nosso irmão, se Deus, que é a causa de todas as causas, é a misericórdia infinitamente perfeita? Essas reflexões são com maior razão estimuladas quando consideramos a parte da oração dominical que se diz: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Donde aferimos que a medida desse perdão que se pede a Deus subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado. Jesus Cristo conhecia a profundidade das almas e por isso reconhecia que os homens reciprocamente eram credores e devedores. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. João, capítulo 8, versículo 7. Por isso, era preciso que aprendêssemos a reconhecermos-nos como credores e devedores recíprocos, e que, portanto, todos tinham necessidade de perdão e de encerrar a perpetuação do mal, encerrado na cláusula de Talião, olho por olho e dente por dente. Não te digo que perdoarás até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Muitas lições nesse sentido o Divino Mestre nos exemplificou. Encontramos o caráter da reciprocidade e solidariedade do perdão na parábola conhecida como o devedor implacável, que se encontra em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que quis ajustar contas com seus servos. A começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e as crianças, e tudo quanto tinha para que fosse pago. Então, prosternando-se o servo se reverenciava, dizendo: "Sê longânime para comigo e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o estrangulava, dizendo: "Paga, se algo me deves." Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: "Sê longânime para comigo e te pagarei." Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muitos e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-o, lhe disse: "Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti?" E irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai que estás nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Bom, encerrada essa parábola, prosseguimos. Acaso nós não figuramos como servo que foi gratificado pela enorme misericórdia de Deus, que tinha mais dívida? E que mérito teríamos nós se o valor da misericórdia que reclamamos de Deus fosse um para conosco e o valor da misericórdia para com meu irmão fosse outro? Não seria egoísmo
atribuirmos pesos diferentes, crendo que somos mais dignos de perdão do que os outros o são? Há, pois, uma razão direta entre ser perdoado e perdoar. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Não podemos nos esquecer que o bem que praticamos ao nosso irmão reflete a relação que temos com Deus e o Cristo. Se não sou caridoso para com meu irmão, também faltamos com o nosso dever para com Deus. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 40. O perdão ao próximo é também reflexo da misericórdia que temos para conosco. Eis que condenamos ou perdoamos a nós mesmos de forma inconsciente. O Espírito Paulo, o apóstolo, nos instruiu no livro O Evangelho segundo o Espiritismo que, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Por isso, nós podemos pensar que o auto-perdão é uma das dimensões do perdão, porque nós nos nutrimos do amor que damos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. O amor cobrirá a multidão de pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Se todas as nossas existências são solidárias, e se as impressões de nossos desvios ficam registrados nos refolhos das nossas almas, teremos oportunidade de perdoar no outro aquilo que possivelmente o fizemos nessa ou noutras reencarnações, libertando-nos de culpa. Se temos dificuldade de perdoar nosso semelhante e o condenamos, deveremos nos atentar para nós mesmos a fim de nos autoconhecermos, porque provavelmente estaremos incorrendo na projeção da nossa própria sombra, que é um mecanismo de defesa do ego. E lembremos que o médico das almas nos ensinou: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servidos para com os outros. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. E como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Além disso, outra razão nos emerge a consciência.
Se encontrarmos na história da humanidade o homem assimilando os caracteres da divindade em que acredita e adora, deveremos, como cristãos, refletir o amor do Criador e o Evangelho ensinado pelo Divino Mestre. Disse-nos o Divino Mestre: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Como discípulo do Mestre, João Evangelista, em sua conhecida primeira epístola, nos exorta: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais veio a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 7 a 13. Bom, com essas razões, para percebermos a relação entre o perdão que se roga a Deus e o perdão que se concede ao próximo, ficamos aqui agradecendo a oportunidade, pedindo a Deus que nos dê força para praticar essa caridade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite.